Olá, meus amigos, estamos de volta para continuar o estudo sobre o reinado de Cristo, mais um Investigando a Palavra, parte final deste estudo. Vamos juntos estudar as Escrituras, obter mais o conhecimento da verdade, praticá-lo em nosso cotidiano e transmitir às outras pessoas também para se cumprir a mensagem profética de Jesus em Mateus 24:14 e assim a gente, de alguma forma, pela internet ou pessoalmente ou pelos ministérios que nós temos nas igrejas, possamos transmitir a santa palavra das Escrituras, as boas novas de vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor, e assim anunciar o conhecimento pleno por sobre todo o planeta Terra. Aquele que está aqui na segunda parte já pode ir dando joinha no vídeo, se inscrevendo, porque nós vamos ter aqui muito conteúdo para poder estar compartilhando, verso por verso bíblico, para a gente junto minuciosamente investigar a palavra e obter esse conhecimento maravilhoso e transmitir às outras pessoas também. E no vídeo passado a gente encerrou falando sobre a advertência de Salmos 2, verso 10, com respeito aos reis da terra. E aqui nós estamos agora para continuar e entender um pouquinho mais sobre, de forma profética, o que vai acontecer no fim dos tempos, em que tempos nós vivemos segundo as Escrituras hoje. Tudo isso a gente vai estar estudando aqui no canal. Brevemente outros temas virão, verso por verso, a gente vai estar estudando de forma minuciosa e vai ser bacana, vai ser magnífico. O que acontecerá com os reis e todos aqueles que não obedecem esse conselho e não reverenciarem Jesus? O conselho foi dado, a advertência é dada profeticamente, agora todos nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não reverenciar a Jesus Cristo e obedecer a Deus. E em Salmos 2, verso 9, vem uma advertência, uma repreensão, onde é dito o seguinte: tu os quebrarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. E Apocalipse 11:18, iraram-se na verdade as nações, e então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então a consequência daqueles que estiverem destruindo a terra é repentina destruição. Então muitos, e um dos sinais do tempo do fim, dessas pessoas que de alguma forma estarão destruindo a terra e estarão indo contra aos preceitos divinos de Jesus Cristo, pois ele é supremo sobre todo o universo, está registrado em 1 Tessalonicenses, e a gente vai ler aqui rapidinho, um sinal do tempo do fim, que é justamente, permeia o tempo em que nós vivemos, em 2020, e está próximo de se inflamar a ira divina e se manifestar o reino eterno de forma plena de Jesus Cristo sobre a face de todos os olhos. Nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 3, que dá os detalhes do que justamente está acontecendo hoje conosco e irá de forma gradativa se aumentar mais esse tipo de mensagem. E é dito o seguinte, 1 Tessalonicenses 5:1, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E olha o detalhe que Paulo dá no verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, quando passarem a dizer paz e segurança, como está escrito também em Daniel capítulo 2, dos versículos 45, 46 e 47,
no período dos pés da estátua, que é o período em que nós vivemos hoje, quando os reinos começarem a se unir buscando paz e buscando segurança, e não haver uma hegemonia mundial de apenas um império, e sim todos formando uma unidade em busca de paz e segurança, diz o verso: eis que virá repentina destruição sobre eles. É uma falsa paz, é uma falsa segurança que os governos buscam hoje, e é o principal sinal que Paulo nos dá acerca da ira de Cristo quando ela virá, e o tempo de destruir aqueles que destroem a terra, como diz Apocalipse 11, versículo 18. Agora, o que dirão todos que não aceitaram durante esse momento de destruição, durante a manifestação da ira de Jesus? Apocalipse 6,15 é dito: e os reis da terra, os grandes e os ricos, e os poderosos, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está assentado no trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? É a pergunta do apóstolo João, em meio a essa visão que ele teve da abertura do sexto selo. E é interessante que muitos correm e se escondem em locais e pedem para que as pedras caiam sobre eles e eles fujam da ira do trono e do Cordeiro. É o que vai acontecer com essas pessoas que rejeitaram o evangelho de Cristo e desconheceram o caminho da paz. Agora, o que será dado para Cristo como recompensa pela sua vitória? Em Apocalipse 11:15, em Salmos 2, 8 e 9, é dito exatamente qual é a recompensa de Jesus mediante a manifestação de seu eterno reino de glória. E nós lemos em Salmos 2:8: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. E nós lemos também o verso 9 de Salmo 8, que é importante para o estudo, de Salmo 2, perdão, diz o seguinte: com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Ele simplesmente cita aqui exatamente a sua vindicação e a sua penalidade após esse juízo investigativo celestial e essa purificação dos nossos erros, mediante o seu perdão e a sua graça sobre nós. Então ele reinará sobre as nações como herança e pegará as extremidades da terra por sua possessão. E em Daniel 7,13 também registra um momento em que ele irá pedir esses reinos, como de Salmos 2,8, pede-me. Em Daniel 7,13 é dito: e eis que vinha com as nuvens do céu um semelhante ao Filho do Homem, e veio ao ancião de dias, e o fizeram chegar perante ele, e foi-lhe dado domínio e glória, e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é um que não será destruído. Então ele vem, se aproxima do ancião de dias, que é Deus o Pai, toma posse das nações por herança e se manifesta sobre os céus, dando aos santos do Altíssimo o reino e o domínio eterno. Aqui ele pegou por herança do Pai Celestial. Em Apocalipse 11:15, o apóstolo João também declara: no tocar da sétima trombeta, ele ouviu no céu grande voz que dizia: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então ele tomará posse do seu domínio de forma plena, todos os seus inimigos serão estrados sobre os seus pés, e assim o reinado de Cristo será evidente sobre os nossos olhos, e nós habitaremos em novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Agora, o que acontecerá, porém,
com aqueles que forem fiéis a Cristo, se por um lado serão destruídos os ímpios, aqueles que desconheceram o caminho da paz e em seu caminho somente havia destruição e miséria, por outro lado, em Apocalipse 11:18, é falado o que acontecerá com os fiéis a Cristo quando o seu reino se manifestar sobre as nuvens dos céus. Apocalipse 11:18. E chegou o tempo de dar recompensa aos seus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. Então a recompensa será dada, como diz Apocalipse 11:18. Agora, que recompensa é essa que será dada somente aos vencedores, aos fiéis a Cristo? A recompensa ela é descrita em Apocalipse 2:26, onde é dito: ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai. Então, em Apocalipse 2:26-27, assim como Cristo recebe a autoridade do Pai, registrada em Daniel 7:13, em Salmos 2:8 e 9, essa autoridade ele compartilhará com os seus fiéis e eles desfrutarão de autoridade sobre as nações juntamente com Cristo e possuirão vara de ferro e regerá as nações assim como Cristo Jesus, nosso Senhor, recebeu autoridade de seu Pai. E em Daniel 7:22 também é detalhado: até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então será uma ocasião onde Deus o Pai dará a nós o juízo, e assim nós partilharemos do juízo comprobatório nesse reino milenar durante 1000 anos no novo céu, entendendo o conflito entre o bem e o mal, entendendo porque algumas pessoas não estão conosco no novo céu, e assim, de certa forma, obtendo um juízo celestial durante 1000 anos, e será dado o juízo aos santos do Altíssimo. Então eles possuirão o reino, conforme diz Daniel 7:22. E o verso 27, para que nós possamos encerrar, diz o seguinte no verso 27 de Daniel 7: o reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então esse domínio de Cristo Jesus ele será compartilhado com todos os seus fiéis, e assim ele será então Rei dos reis, Senhor dos senhores. E assim nós habitaremos no novo céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Desfrutaremos de eternidade ao lado de nosso Senhor, e assim entenderemos todos os pormenores terrestres e celestiais e desfrutaremos de imortalidade. Por isso é interessante nós até lermos esse último texto para encerrarmos sobre o reinado de Cristo e como ele irá compartilhar o seu reinado conosco. Nós lemos isso em Apocalipse no capítulo 20 e no versículo 4 até o verso 6 é dito, Apocalipse 24: vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E o verso 6: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. E é com essa palavra confortadora, forte, vitoriosa, que nós possamos meditar no reinado de Cristo e como ele irá compartilhar o seu reinado conosco, para que durante o milênio
nós reinemos juntamente com Ele, entendamos o conflito terrestre e celestial e a extinção do pecado que deve acontecer dentro em breve, como nós lemos. Tomem cuidado com a época em que nós vivemos, em 1 Tessalonicenses 5, verso 3, quando começarem a dizer paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição sobre eles. E em Jeremias também é dito, enquanto vocês dizem paz, paz, quando não há paz, sendo que a mensagem é uma mensagem de mudança, é uma mensagem de transferência de terra para céu, de restauração sobre todas as coisas. Que essa mensagem ela adentre o seu coração e que nós possamos estar cientes da volta de Jesus e que a ciência do advento permeie nossa mente para que nós possamos anunciar a mensagem do Evangelho a outras pessoas, espalhar conhecimento por todo o planeta Terra e assim abreviar a volta de Cristo pela qual nós tanto almejamos, para assim se cumprir a mensagem descrita em Apocalipse 22:12, onde é dito: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa para dar a cada um conforme as suas obras. E Apocalipse 1, verso 7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. E João de Patmos encerra dizendo: eu sou, representando a palavra de Cristo em profecia, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aquele que era, que no princípio criou todas as coisas, aquele que é, que nos mantém hoje com sua proteção, providência e moral, demonstrando ser o nosso mantenedor e salvador de todas as coisas, e aquele que há de vir manifestar em nós o seu reino eterno, pelo qual nós estamos proclamando hoje e nós devemos almejar todos os dias. Então que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja sobre você. Deus abençoe e até o próximo estudo. Fique com Deus.